Vai. Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Camila Karen e esse é o Heitor Augusto e somos da família Valente. Hoje eu vim começar esse vídeo para falar para vocês sobre o salto de desenvolvimento, né? Antes de eu ficar grávida, eu não sabia, né, que existia o salto. E depois, durante a gestação, eu via, mas eu não sabia, eu pensava que era uma invenção. Não vou mentir, eu não sabia que era real. A gente só acredita que é real quando está passando por ele. O Heitor tá com 3 meses e 24 dias. Ele vai fazer 4 meses agora em janeiro. E ele tá passando pelo pior salto, assim, pelo menos para mim, desde quando começou e pelo que eu pesquisei, é um dos saltos mais desafiador, sabe? É, o primeiro salto de 1 mês foi de boa, ele só ficou um dia enjoadinho. Aí no segundo mês também foi só, sabe, tipo, um dia que ele ficou um pouco estressado, mais manhoso. O terceiro mês, ele ficou um dia que nem eu, nem minha mãe, nem meu esposo conseguia ficar com ele, porque nada estava bom, mas durou só um dia também. Assim, o pior dia, né? Não foi de boa e, né, a gente percebeu assim o desenvolvimento dele, mas não é aquele boom, né? Tipo, foi coisas assim, antes ele não observava tanto, agora, né, vai observando mais e tal. Só que do quarto mês, gente, é terrível. Vocês não, pelo menos aqui em casa, né? Não sei como vai ser com vocês. Eu não sei o que é dormir. Não durmo, porque ele já começou a ter uma rotina, já, o corpo dele já se adaptou, o horário de dormir, né? Durante o dia ele tira umas 4 sonecas, ele tira agora de manhã, mais ou menos no horário do almoço, ele viu o microfone, e agora ele é muito curioso. E ele, depois de tarde, próximo de umas 4, 5 horas, ele tira mais um. Aí, quando dá umas 7h30 da noite, eu dou banho nele, dou mamar e ele dorme. Aí ele dorme, no máximo 8 horas ele tá dormindo, e aí ele dorme até umas meia-noite, às vezes 1 hora da manhã. Se ele tiver mamado os dois peitos, até 1 hora ele fica, senão 11 ou meia-noite, por aí, às 23 horas, né? E isso ele continua, não mudou, ele continua dormindo certinho nesse horário, deu esse horário, dei banho, ele dorme. Aí, às vezes, ele só fica um pouco choroso, né, até conseguir dormir, mas aí é só nanar ele. Às vezes ele dorme ali mamando no peito, às vezes ele dorme só de eu pôr a fraldinha no rostinho dele, que ficou com suas bananinhas pra ele, só que assim que ele já dorme, eu já tiro, porque não pode, né, você não pode deixar pano, nada, porque é perigo de sufocamento, né, meu príncipe? E aí agora a gente tá passando, né, por esse salto, tá sendo difícil, ele às vezes chora sem motivo, eles se entediam mais rápido, né, nesse salto dos 4 meses. E assim, ele dorme, né, até esse horário que eu te falei. Aí tem vezes que eu consigo botar ele no berço, porque foi assim, quando ele dormia no Moisés, e aí eu comecei a colocar ele no berço. Quando eu comecei a adaptação dele no berço, eu não tinha percebido que foi na mesma época que começou o salto de 4 meses. Calhou de ser na mesma época, e ainda calhou de estar um calor insuportável. A gente não tem ar-condicionado, só tem ventilador. Então juntou tudo. A gente tá colocando um umidificador de ar, que a minha mãe me deu um, e estamos ficando com 2 ventiladores no quarto. Um fica no chão, porque também ventila a cachorra, e o outro fica mais alto, né? Aí a gente, né, tá passando por esse momento que tá sendo bem cansativo, porque assim, aí depois que ele acorda 1 da manhã, ou né, esse horário que ele acordou depois que ele começou o sono mesmo dele, aí ele começa a ter milhares de despertares. Aí do nada ele grita, ele chora, ele dá gargalhada. Agora ele aprendeu a bater mesmo os pés, ele bate os pés. Essa noite ele virou sozinho, porque antes ele só virava no tapete de atividade, quando eu ficava incentivando com algum brinquedo. E agora ele tá virando sozinho, né? Eu tenho que ficar de olho para não ter perigo de ficar de bruço. Eu sei que tem gente que põe o bebê para dormir de bruço, mas não é muito recomendável, também para evitar sufocamento, mas ele começou a virar de lado. Aí essa noite eu tava meio dormindo, meio acordado, quando eu olhei ele tava de lado, virado para mim. Aí eu falei, nossa, como ele virou de lado, né? Aí depois meu esposo tava com ele. A minha esposa, oxe, ele virou de lado para mim sozinho. Então agora ele já tá conseguindo girar, né? É, Aí no salto de desenvolvimento de 4 meses você realmente vê o tanto de habilidade que eles ganham. Então é por isso que falam que é bem difícil, porque o cérebro do bebê fica como se tivesse sobrecarregado, sabe?
pessoal, eu voltei. É que assim, não vai dar pra vocês perceberem, mas talvez só pelo tom da voz. O meu microfone tinha caído antes de eu começar a gravar o vídeo e tinha soltado da pecinha do imã. Aí no fim o bebê ficou tentando pegar. E aí no meio do vídeo, quando eu fui assistir, aí eu vi que foi cortado a parte. Quando eu tava quase terminando o vídeo. Eu tava quase chegando em 10 minutos, de 6 e pouco, aí ficou sem a voz, porque o microfone caiu e eu não percebi. Aí sabe onde que tava o microfone? Na mão dele. Imagina, você coloca o microfone na boca. Então é isso. Né, eu continuo mantendo, né, o padrão da rotina, sempre tem que manter, você não pode mudar. Eu não fiz consultoria de sono, nada, gente. Eu gosto de amamentação. Eu consegui sobreviver à amamentação por conta própria. Muita coisa eu acho que é pra vender curso, né? Mas é a profissão das pessoas, cada um tem sua profissão. Eu tô tentando ser influencer, né? No YouTube, já tenho o Instagram. Mas pra mim, eu não quis. Pra quem tem condições e acha legal, eu acho legal também. Mas muita coisa eu fui aprendendo ao longo dos dias, com os erros e acertos, e aí foi indo. Mas é assim, então foi isso. Tá sendo dessa forma, né, o salto do quarto mês. Depois eu vou gravar de novo pra vocês. Gravar de novo assim, né, vou mostrar, contar como que foi, que terminou o quarto mês, né, o salto. E depois como que tá sendo o quinto, o sexto e assim por diante. Porque quando foi comigo, eu também não sabia sobre isso, eu tive que pesquisar e ver vídeos e tudo mais. E aí eu fui vendo o quanto que era desafiador, né, tá sendo o salto. Mas é isso, estamos sobrevivendo. Eu tô morrendo de sono, tô sem maquiagem, sem brinco, sem nada, né? E outro padrão dele é 6 horas da manhã ele já tá acordado. E aí outra habilidade que ele ganhou agora, desses 3 meses e pouco, antes de chegar no quarto mês, né, é girar. Ele já reconhece o pé dele, que a pediatra disse que normalmente é com 5 meses, mas ele já reconhece, ele já fica mexendo no pé dele, com a mão, sabe? Bate bastante as pernas. Aí ele passa a madrugada batendo as pernas. A primeira vez eu achei que ele tava com cólica, com algum incômodo, só que eu descobri depois que não era, porque eu vi que ele não tava realmente com dor, que ele não vai estar chorando, ele só fica batendo as pernas. Você coloca ele no berço de assim, e quando você chega ele já tá atravessado, né? Ele, desde que nasceu, ele gostava de ficar sentado, não deitado, e agora ele quer ficar em pé. Não só em pé aqui, em pé quando tá fazendo as atividades, ele faz força querendo ficar em pé, na banheira ele quer ficar em pé, né? Outra coisa que eu percebi, ele tem conversado mais ainda, né? Os sons que ele emite agora ficou mais diversificado, né, meu amor? Ele mexe com as pessoas na rua, gosta das cachorras, mexe com os cachorros, gosta das minhas 2 cachorrinhas, né? Ele dá risada, dá gargalhada. E ele não gosta de ficar sozinho de forma alguma, né? E ele só fica assim se tiver no tapete de atividade, deitado, caso contrário, ou no bebê conforto no carro, andando. Caso contrário, ele não quer ficar sozinho. Sozinho assim, tipo, eu tô aqui, ele tá ali no berço ou aqui na cama assim, é muito difícil, ele não aceita, né? Falam que no quarto mês eles querem mais cola ainda do que o pessoal fala da estrogestação. Então, falam que termina com 3 meses, mas muita coisa da época da estrogestação parece que continua no quarto mês. Eles continuam bem apegados, bem grudados, mas é gostoso, né? É mais na hora de fazer as atividades de casa, sabe? Lavar, cozinhar e pendurar roupa, limpar a casa, que fica desafiador. Mas aí é isso, espero que vocês tenham gostado. Aí eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Olha lá pros tio e pras titi.